nossa guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça basta e mais nada, o povo de Deus. Alô pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos junto com vocês através das ondas da Rádio Universidade, da Universidade Católica de Pelotas, no patrocínio do Schau Pneus, ali no Largo de Portugal, e também do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Quero agradecer tantas mensagens carinhosas que a gente recebe dos nossos irmãos e irmãs deste Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. A gente vê também no WhatsApp quantas mensagens bonitas e edificantes e que nos ajudam a elevar o espírito e a fazer a caminhada rumo ao reino de Deus, do outro lado da vida, rumo ao reino de Deus que já acontece nesta vida, mas que também se abre para a eternidade no momento em que o Senhor nos chama. E essa semana, a Lei do Amor vai abordar um assunto que está em evidência em toda a nação brasileira, né? Nós estamos nessa semana do segundo turno das eleições presidenciais, no nosso estado para governador também, e existem muitas notícias falsas que se espalham. O pessoal fala muito fake news, né? Até a ministra presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Defesa, outras autoridades, né, tiveram fazendo pronunciamentos para acalmar, mas a gente sabe que existe, e a gente sabe que na Lei do Amor, porque já meditamos anteriormente, o 8º mandamento, ele determina ser um grande pecado, causa de gravidade, eu levantar o falso testemunho. E eu me lembro que na época que a gente meditava o 8º mandamento, eu dizia que talvez fosse o mandamento contra o qual mais se peca no mundo de hoje. Porque, como tem um ditado português, quem conta um conto aumenta um ponto, aquilo vai passando de boca em boca, me disseram, estão dizendo, falaram, isso assim, e vão acrescentando e vão modificando, né? E infelizmente as coisas estão acontecendo. Eu mesmo, no meu WhatsApp, eu tenho 309, parece, pessoas que mandam mensagem, né? Então eu recebo cada coisa que eu digo, meu Deus do céu, é bom eliminar aqui, porque é até pecado eu ter aberto tais informações. E a gente vê que são pessoas de boa vontade, que não têm espírito crítico, né? Mas para aprofundar o 8º mandamento, há 50 anos atrás, no nosso Concílio Vaticano II, que eu tenho trabalhado muito nos programas, né? Entre os seus decretos, ele teve um decreto que se chama Intermirífica, que significa entre as admiráveis invenções da técnica, né? Intermirífica, e este decreto, assinado pelo hoje Santo Paulo VI, que foi canonizado, né? Ele trata sobre os meios de comunicação social. E os meios de comunicação social, né, são os instrumentos, diz o Intermirífica, através do qual a Mãe Igreja emprega como um subsídio para a formação, para recriar também e aprimorar os espíritos e propagar a fé no reino de Deus. E aí ele tem partes assim lindíssimas que eu acho que se eu começo só a comentar, né, a gente perde a excelência de muitas palavras, né? Então eu queria colocar assim, no seu artigo 3º, melhor, no seu parágrafo 3º, o Intermirífica diz que é um grande dever da Igreja. Eu vou usar as palavras do próprio decreto. A Igreja Católica, tendo sido constituída por Cristo nosso Senhor, a fim de levar a salvação a todos os homens,
e por isso impelida pela necessidade de evangelizar, considera como sua obrigação pregar a mensagem da salvação com o recurso também dos instrumentos de comunicação social e ensinar aos homens o seu reto uso. Portanto, compete à Igreja o direito nativo de empregar e possuir toda a sorte destes instrumentos, enquanto necessários e úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas. E aos sagrados pastores cabe a tarefa de instruir e dirigir os fiéis, de forma que também eles, com o auxílio destes meios, honrem seu próprio bem-estar e perfeição, assim como de toda a família humana. De resto, pertence nomeadamente aos leigos a tarefa de vivificar esses mesmos instrumentos com um espírito humano e cristão, para que correspondam plenamente à grande esperança da família humana e ao desígnio divino. Eu me lembro que quando surge esses nos meios midiáticos, né, o Twitter, o Instagram, né, que se diz, também Lindeck, o WhatsApp, e aí muitas pessoas falaram, mas os padres não têm que se meter nisso, né? E o nosso querido Papa Bento XVI criou um próprio Twitter, e ele dizia lá no ano de 2008 que todos os padres deveriam se comunicar também por esses meios e evangelizar por esses meios. Então, tá aí da onde o nosso Papa Emérito, Papa Bento XVI, tirou isto aí, de 50 anos atrás, da ideia do concílio. Também nesse decreto, ele coloca o problema moral dos meios de comunicação social. Eu gosto muito de usar as palavras para não dizer o padre está inventando, o padre está criando, né? Aí seria um pecado contra o 8º mandamento, né? Começar a inventar coisas do meu bel prazer, aí eu que tenho que me confessar mais seguido. Para o emprego correto desses instrumentos, é absolutamente necessário que todos os que fazem uso deles conheçam as normas da ordem moral e, nesta matéria, lealmente tirem as consequências práticas. Tome em conta, portanto, a matéria das coisas que são comunicadas, em vista da natureza específica de cada instrumento. Da mesma forma, tenham diante dos olhos também as circunstâncias todas, isto é, a finalidade, as pessoas, o lugar, o tempo e outras mais, pelas quais a própria comunicação se completa e que podem mudar ou inteiramente alterar sua bondade moral. Entre essas circunstâncias, enumera-se o modo de agir próprio de cada instrumento, melhor, sua força, que é capaz de ser tão grande que os homens, mormente se desprevenidos, dificilmente podem dar-se conta dela, dominá-la e, se for o caso, rejeitá-la. Isso é interessante porque, com essas palavras de efeito moral, ele quer dizer assim, não te deixa vencer por ideologia. É por aí o caminho, né? Quando eu me cego por uma determinada ideologia, tudo que faz, aquilo passa, né? Eu outro dia estava conversando com um amigo meu, e esse meu amigo é doutor em tudo. Tudo que eu precisar eu posso falar com ele, porque ele tem a opinião e a solução para tudo. Ele sabe tudo, sabe de todos, é uma coisa impressionante, né? E aí ele me dizia assim, fechado na sua ideologia, ele dizendo, mas eu não sei, eu não gosto muito desse candidato, porque olha essa ideia, olha essa outra ideia, olha essa outra ideia, né? Ele assim, mas se ele disser que eu tenho que votar numa árvore, eu voto. Mas como? Cadê a tua capacidade de discernimento? Então tu está deixando que o outro escolha por ti? Quando a gente está desprevenido e fechado os olhos à lei moral, quer dizer, a lei isto é bom, isto não é bom, eu acabo me deixando conduzir como cego por outro que me conduz. E nem sempre o outro que me conduz leva em consideração a minha circunstância, quer dizer, como diz aqui, as pessoas que estão na minha volta, os interesses dessas pessoas, as circunstâncias que nos envolvem, né?
Então o decreto já naquela época já nos alertava, e agora o Papa Francisco tem puxado muito disso, né? E o Papa Francisco, nesse pronunciamento que ele teve há 2 semanas atrás, ele disse uma coisa muito bonita sobre a ideologia. Ele disse assim: infelizmente, as ideologias mandam nos homens e não ouvem os homens. O bom é ouvirem os homens e não ouvem. Eles querem pregar alguma coisa, né? E aí diz, olha, a lei moral diz que a igreja use, mas não se deixe dominar. Nós não temos uma ideologia, nós temos uma fé. Jesus Cristo é o Senhor do tempo e da eternidade. Jesus Cristo é o Redentor. Jesus Cristo é o que me salva. Jesus Cristo é a certeza que nunca se volta contra mim. Jesus Cristo é o meu amparo. Então, é em Jesus Cristo que eu tenho que confiar, né? E confio porque os meus olhos do coração, os olhos da fé, os olhos da razão, me mostram claramente, pelos paradigmas da pregação de Jesus Cristo nos evangelhos, de que o que ele faz é o melhor para cada ser humano, a ponto de ele derramar até a sua última gota de sangue. Quando o coração é furado, sai aquela aguinha, né? Símbolo do batismo no Espírito Santo. Então, automaticamente, a gente vê que Jesus Cristo não é uma ideologia, como muitos querem dizer, né? Inclusive aí durante essa campanha eleitoral que nós passamos, né? Teve uma pessoa que era candidata aí a um cargo e ela dizia bem claro: eu não creio em Jesus Cristo, eu não tenho ideologia de Jesus Cristo, né? Eu tenho ideologia daquilo que me satisfaz, daquilo que eu gosto e daquilo que bate comigo, né? E aí, claro, defende instrumentos de morte, defende até certas aberrações, mas o mais grave de tudo, vive o desrespeito em relação à fé dos outros. Eu posso ser ateu, quer dizer, não tenho um Deus, não acredito no Deus, acredito na evolução natural da matéria, acredito que as coisas se explicam por si mesmo. Isso são símbolos do ateísmo, né? Mas eu não posso querer destruir aqueles que acreditam em um Deus, aqueles que têm o seu teísmo, que acreditam num Deus que nos acompanha sempre, que nos criou e não nos abandona. Então, esse documento, o Inter Mirífica, está nos chamando a atenção. Depois, no seu parágrafo 5, ele fala sobre o direito à informação. E o que ele nos diz? Particularmente faz-se mister que todos os interessados formem sua reta consciência acerca do uso desses instrumentos, sobretudo naquilo que se refere a problemas agudamente agitados em nossa época. E temos bastante problemas agudos, né? Nos fincando, nos torturando. O primeiro problema refere-se ao que se chama de informação, ou seja, a procura e a divulgação de notícias. Sem dúvida é evidente que ela, devido ao progresso da sociedade odierna e dos laços mais estreitos entre seus membros, chega a ser útil, muito útil e quase sempre necessária. A comunicação pública e oportuna dos fatos e das coisas possibilita a cada homem um conhecimento mais perfeito e contínuo deles, de sorte em que pode contribuir eficazmente para o bem comum e de todos. Promovem mais facilmente o maior progresso de toda a sociedade civil. Portanto, é intrínseco à sociedade humana o direito à informação daqueles assuntos que interessam aos homens, quer tomados individualmente, quer reunidos em sociedade, conforme as condições de cada qual. O correto exercício deste direito, contudo, exige que a comunicação quanto ao seu objeto seja sempre verdadeira e, salvo a justiça e a caridade, seja íntegra. Ademais, quanto ao modo, seja honesta e equilibrada, isto é, observe rigorosamente as leis morais, a dignidade e os legítimos direitos do homem, tanto na busca das notícias quanto na sua divulgação, pois nem todo conhecimento aproveita a caridade, porém edifica, conforme está lá na 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, né? Então, esse direito
que todos tenham informação, é um direito que não pode ser carregado de ideologia para fazer cabeças, mas é um direito que deve seguir o livre-arbítrio, o grande dom que Deus nos dá, e a gente informar a verdade. Os fatos que aconteceram são esses. E aí, cada um, segundo o seu livre-arbítrio, faz uma opção, se aceita, se não aceita, se nega, se combate, se simplesmente esquece. Isso aí é muito importante, né? Também lá no parágrafo 8, nós temos um trechinho bem curto que fala sobre a opinião pública acerca das comunicações. Como a opinião pública exerce hoje grande autoridade e coação sobre a vida privada ou pública de todas as classes de cidadãos, é mister que todos os membros da sociedade cumpram também este particular suas obrigações de justiça e caridade. Por isso, também com os recursos destes meios, por fim na informação e divulgação da reta opinião pública. Vamos ver também o que é este decreto, esta palavra legal da Igreja, nos fala sobre os deveres que temos como usuários desses meios. Estão comprometidos por especiais obrigações todos os usuários, isto é, os leitores, os espectadores e os ouvintes, que por uma escolha pessoal e livre recebem comunicações difundidas por esses instrumentos. Pois a correta escolha exige que estes prestigiem plenamente todas aquelas comunicações que se destacam pela perfeição, ciência e arte. Evitem, porém, aquelas que eles são causa de ocasião de prejuízo espiritual ou que pelo mau exemplo possam levar outros ao perigo ou impeçam as boas comunicações e promovam as más. O que acontece com frequência quando se patrocinam empresários que exploram esses meios unicamente por motivos comerciais. Quer dizer, a mass mídia muitas vezes está a serviço de quem a patrocina. Então nós vemos aí para vender produtos informações que não são verdadeiras e nem são éticas. Como vemos também nas artes, infelizmente, programações que pregam um retrocesso total ao patamar da consciência moral das pessoas, né? Muitas pessoas, eu acho interessante, né? Eu realmente tenho pouco acesso à televisão em função do meu tempo, mas muitas pessoas criticam novela, mas não perdem uma. E aí dizem assim, eu tô vendo a novela para ter um espírito crítico, mas ficam torcendo, mas aquela fulana tem esse, aquela outra lá, não sei o que, tem culpado, né? Quer dizer, na realidade, já são fantoches da mass mídia, né? E por isso é que nós insistimos tanto aqui no programa que as pessoas nos ajudem no Clube do Ouvinte de Nossa Senhora de Guadalupe, porque muitas pessoas numa programação católica não querem patrocinar. Isso aí vende só tercinho para as velhinhas. Não é assim, né? Mas ainda bem que vende, porque as mãos das velhinhas são a salvação dos novinhos, né? De tanta oração. Então até essa ideia e essa notícia é algo fantasioso. Mas a gente manter uma programação sadia, com músicas sadias, informação sadia, a gente precisa muito da colaboração no Clube do Ouvinte. Portanto, para que esses usuários cumpram a lei moral, não se esqueçam de sua obrigação de informar-se oportunamente acerca das determinações baixadas nesta matéria pela competente autoridade e de acatá-las em conformidade com as normas da reta consciência. Portanto, para que resistam com mais facilidade a conselhos menos corretos e promovam irrestritamente os bons, empenhem-se com os meios adequados em dirigir a sua forma e sua consciência. Mais uma vez também, né? O tempo voa. A gente tem tanta coisa bonita, né, para passar. O tempo voa, mas na próxima semana estaremos de novo, se Deus quiser, e com o apoio de vocês. Então queremos deixar a nossa bênção a todos os ouvintes, às suas casas, aos seus negócios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fiquem com esta mensagem musical.
paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.